Olá, muito boa noite, muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui para falar acerca do amor de Cristo, boas notícias em tempos de crise. Eu hoje ouvi nas notícias que, tristemente, um senhor de 80 e poucos anos foi ferido por alguém que lhe queria mal e que acabou por levar apenas cerca de 100 euros. E normalmente as pessoas são assassinadas neste mundo, são assassinadas por pessoas que lhes querem mal. Pois Jesus, na realidade, embora tenha sido ferido por soldados romanos, embora Jesus tenha sido ferido e morto por alguns líderes religiosos que não lhe queriam nada bem, na realidade a Bíblia diz que Jesus foi ferido pelos nossos pecados, foi ferido pelos pecados dos seus amigos. Foi por as coisas erradas que nós fizemos que Jesus teve de morrer. Mas, ao mesmo tempo, por causa dessa morte, nós hoje podemos estar aqui com a esperança da vida eterna. Uma vez que estamos juntos para falar acerca do amor de Deus, eu vou convidar-vos, como já temos feito nas noites deste fim de semana, a inclinarmos os nossos rostos e a falarmos com Deus e pedirmos que Ele dirija estes momentos. Querido Pai que estás no céu, o nosso desejo esta noite é que o Espírito Santo possa falar aqui neste lugar. Que cada coração que está a ouvir estas palavras neste auditório e também na sua casa, possa esta noite ou no momento em que ouvir esta mensagem, perceber o grande perdão de Deus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema desta noite é: perdoar nunca foi tão fácil. Deus pensa em ti com perdão e esperança. Perdoar é fácil? É fácil perdoar? É fácil? Nem sempre, não é? A maior parte das vezes não é fácil. Mas o nosso título desafia um pouco esse pensamento. Perdoar nunca foi tão fácil quando conhecemos o grande amor de Cristo. Tim e Grace Idowu são dois ingleses que em 2008 perderam o seu filho David. David estava num parque muito perto da sua casa, no sul de Londres, e um jovem chamado Elijah, David tinha 14 anos, e um outro jovenzinho, um outro adolescente de 16 anos, espetou-lhe uma faca no coração. A mãe estava a trabalhar no supermercado e de repente viu dois polícias a entrar. Ela não sabia porque é que os polícias estavam a entrar, pensava que os polícias iam atrás de algum ladrão, mas os polícias vinham para falar com ela. Pediram-lhe para ela entrar com eles no escritório do gerente do supermercado e disseram-lhe: nós estamos aqui para lhe dizer que infelizmente um dos seus 4 rapazes foi apunhalado esta tarde. E a Grace desmaiou, acordou no chão sem saber o que sentir nem o que pensar, não se lembrava de nada, foi para o hospital. E quando chegou ao hospital, os médicos disseram: nós já ressuscitámos o seu filho 2 vezes, mas o estado é muito crítico. Quando o marido dela chegou, assim que ele soube o estado do filho, começou a chorar, caiu ao chão. O filhinho mais pequenino chegou, chamado James, e começou a dizer ao pai: pai, levanta-te, não é isto que tu me ensinas lá em casa. Eles são cristãos, não são cristãos da minha denominação, mas não faz mal. Eu acredito que Jesus Cristo é o Salvador de todos aqueles que colocam a sua fé nele. E estes cristãos estavam a orar e estavam a pedir ajuda a Deus. E este menino estava a dizer: pai, tem coragem, tu ensinas-me a orar, tu ensinas-me a ser forte, pai, tem coragem. 10 dias depois, o David continuava num estado crítico e os médicos tiveram de amputar uma das pernas deste jovem de 14 anos. 19 dias depois de ele ter entrado no hospital, tiveram de amputar mais uma perna. Ele perdeu 90% do sangue do seu corpo à medida que os médicos tentavam cozer o seu coração. Mas passados 20 dias de ter sido apunhalado, o David morreu. A mãe e o pai e os irmãos, os 3 irmãos, ficaram completamente destroçados. 3 dias depois do incidente, disseram à mãe: nós apanhámos o jovem que apunhalou o seu filho.
E a mãe não disse nada. Não defendeu o seu filho. E disse, investiguem vocês mesmos o meu filho, para verem se ele realmente era uma pessoa a quem os outros apunhalassem facilmente. E investigaram e disseram-lhe depois, mais tarde, não, nós realmente investigámos. E o seu filho era o jovem mais correto que alguma vez nós ouvimos falar, até as próprias pessoas da escola começaram a chorar, as professoras começaram a chorar, toda a gente começou a chorar quando soube da morte do David, porque ele era um rapaz dócil, um rapaz cristão, um rapaz que amava a Deus e que amava o seu próximo. Porque a sua mãe, naquele ano, não conseguiu, mas no ano seguinte, em 2009, pediu à polícia para falar com o jovem que tinha morto o seu filho. E aquele jovem, Elijah, que estava preso, não quis falar com ela. Mas ela insistiu. E em 2010, finalmente, o Elijah aceitou recebê-la. E ela foi para a prisão e disseram-lhe, quando chegou naquela tarde, que ele tinha estado a chorar a manhã toda e que os polícias disseram-se, tu não és obrigado a falar com ela. Podemos cancelar a reunião. Mas ele quis, só que chorava. E quando ela entrou na cela onde ele estava com a cabeça nas suas mãos, apoiado numa mesa, a chorar e a soluçar. E sentou-se e, depois de alguns momentos, ela perguntou-lhe, tu conhecias o meu filho? Tu conhecias o David? Ele disse, não, eu não o conhecia. Então, se tu não o conhecias, porquê que tu o apunhalaste? Ele disse, eu estava com um grupo de amigos, com más companhias, eu tinha uma faca, e nós vimos o seu filho com o grupo de amigos dele, e eles eram de uma escola rival, e por causa disso, eu apunhalei-o. E nesse momento, pela primeira vez à frente de outras pessoas, desde a morte do seu filho, a Grace começou a chorar e a chorar. Chorou tanto. Olhava para o assassino do seu filho à sua frente e percebeu pela primeira vez que aquilo que ela suspeitava era verdade. O seu filho não tinha feito nada de mal. O seu filho não tinha provocado uma confusão. O seu filho tinha morrido injustamente. Ela chorou pela primeira vez à frente de outras pessoas. Ela diz que chorou. Quebrou o seu coração a chorar. Mas de repente olhou para o Elijah e disse, eu não estou a chorar pelo David. Eu estou a chorar por ti. O que é que tu fizeste com a tua vida? E este jovem, Elijah, com lágrimas, disse-lhe, por favor, Grace, por favor, não me odeie. Eu não queria matar o seu rapaz. E chorou e pediu-lhe que o perdoasse. Então a Grace começou-lhe a falar do David. E disse, olha, eu tinha 4 filhos. E dos meus 4 filhos, o David era aquele que eu sabia que ninguém nunca lhe iria fazer mal por ele ser uma má pessoa, porque era o melhor deles todos. Ele era o nosso melhor amigo. E tu tiraste-nos o nosso melhor amigo. Mas, nesse momento, a Grace inclinou-se e abraçou-o e disse, mas eu quero que saibas que eu perdoo-te. Eu perdoo-te. Ela diz que saiu dali aliviada. Como peso tinha saído do coração dela. Não apenas por ter perdoado o assassino do seu filho, mas também porque, não apenas para o bem dela, mas também porque ela não queria que um dia mais tarde, anos depois, este jovem saísse da prisão e continuasse, como muitos continuam, sem ter aprendido a lição. E ela sabia que o amor, o poder do perdão e do amor é mais forte do que o poder do ódio e da guerra. Quando ela foi entrevistada, ela que é uma cristã, respondeu, para mim o perdão é parte da minha fé e é incondicional. Não foi realmente difícil para mim. Parem, será que não é difícil para uma mãe perder o seu filho? Certamente que foi difícil para ela, muito difícil para ela, perder o seu filho. Como é que num sofrimento tão grande, em que ela perde um filho de 14 anos, como é que ela diz que não foi realmente difícil para ela perdoar? A questão é que Grace
conhece o perdão de Deus. Grace conhece o amor de Jesus. E quando nós conhecemos o amor de Jesus, querido amigo, estás a ouvir estas palavras hoje, quando nós conhecemos o amor de Jesus, quando nós sabemos o que Ele nos perdoou, quando nós sabemos o que Deus ofereceu por nós naquela cruz, perdoar torna-se mais fácil. Um dia, Jesus estava a falar com os seus discípulos e disse: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, reparem, é por vocês mesmos que eu vos digo isto em primeiro lugar. Em primeiro lugar, por vocês mesmos, para o teu próprio bem. Atenção, para o teu próprio bem. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Não andes a falar nas costas dele. Se alguém te fizer mal, ser direto, vai direto ao assunto, vai falar com essa pessoa. Repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Agora reparem. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Uau! Quando os discípulos ouviram estas palavras, eles não sabiam bem o que dizer. Eu acredito que eles ficaram um pouco espantados. O quê? 7 vezes no dia? Se a pessoa fizer uma vez, é muito, já chega. Mas eu consigo perdoar uma vez, agora 2 vezes no mesmo dia. Agora, 3 vezes no mesmo dia, 7 vezes, disse Jesus. Se ele vier ter contigo arrependido, dizendo, arrepende-me, perdoa-lhe. 7 vezes no mesmo dia. Então os discípulos não sabiam o que dizer. Então disseram assim, disseram os apóstolos, Senhor, acrescenta-nos a fé. Eles perceberam. Um perdão assim não está no nosso coração. Nós não somos assim. Um perdão assim, só pela fé, só pelo poder de Deus a atuar em nós. Numa outra ocasião, Pedro, o discípulo Pedro, o seguidor de Jesus Pedro, aquele que tinha as palavras fáceis, que era um fala barato como eu falo muito, não é? Sou um falador. Pedro também era assim. E Pedro falava antes de pensar. Ainda os outros estavam a pensar, ele já estava a falar. Já estava a responder antes de lhe perguntarem. E Pedro, então aproximou-se dele. Um dia Jesus estava a falar sobre perdão. E Pedro disse, Senhor, então afinal, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Pedro era um judeu do primeiro século. E os judeus tinham um ditado que podia-se perdoar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mas depois acabou-se o perdão. 3 vezes e já chega. Mas Pedro era discípulo de Jesus. Ele tinha ouvido Jesus falar sobre o perdão. E nesta passagem de Mateus, capítulo 18, é exatamente sobre o perdão que Jesus está a falar. E Pedro pensou, bom, este Jesus é diferente, este mestre é diferente, ele é cheio de amor e de perdão, quer perdoar toda a gente. Deve ser 7 vezes, acho que já o ouvi dizer isso uma vez. Então, Senhor, é isso, até 7, não é? Até 7, uau, grande perdão que tu nos estás a ensinar, Jesus. Então Jesus disse sim. Jesus disse, não te diga até 7, mas até 70 vezes 7. Até 70 vezes 7. Porquê é que Jesus disse até 70 vezes 7? Será que há um limite para o perdão? Quanto é que é 70 vezes 7? Vocês já sabem que eu não sou bom a matemática. Esta noite vocês vão ver que a Bíblia é tão simples que até uma pessoa que é mau a matemática consegue compreender a matemática da Bíblia. Quanto é que é 70 vezes 7? Alguém sabe? 490. Porquê é que Jesus disse a Pedro, olha Pedro, não te digo que tens de perdoar até 7, mas tens de perdoar até 70 vezes 7. Tens de perdoar 490 vezes. Porquê que será? Será que era isso que Jesus estava a dizer? Eu quero que tu perdoes um número específico, 490. Depois de 490 já não precisas de perdoar mais. Até 490 tens de ter paciência e tens de perdoar. É isso? Será que é essa a mensagem? Talvez não, não é? Sabem uma coisa? Deus nunca nos pede nada que Ele não tenha feito primeiro. Deus nunca te pede para passares por um vale tão sombrio que Ele não tenha passado por lá primeiro e tornado o caminho mais fácil para ti. Alguma vez foste traído? Jesus foi traído. Alguma vez sentiste um desejo tremendo, tremendo, físico? Muitas vezes as pessoas pensam, Jesus não me pode compreender, eu fui um viciado, eu caí, fui um toxicodependente. Jesus nunca vai compreender o desejo que eu tive pela droga, porque Ele nunca foi um viciado em droga. Meu amigo, Jesus passou por todas as experiências horríveis da humanidade. Jesus nunca foi viciado,
mas Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. O diabo tentou com a comida. Jesus sentiu um desejo de comer tão grande como nós nunca sentiremos. E o desejo de responder à tentação de Satanás, que estava a tentá-lo para dizer: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme num pão. Jesus passou por todas as experiências terríveis que nós temos de passar. Jesus sentiu a culpa de cada ser humano naquela cruz. Jesus compreende tudo o que nós passamos. E Jesus nunca nos pede para fazer algo que Ele não tenha feito primeiro. 70 vezes 7. Na realidade, é um número que fala simbolicamente acerca do perdão, do grande perdão de Deus. Ora, reparem, vamos estudar hoje juntos uma profecia na Bíblia que fala acerca do perdão de Deus. Eu sei que há pessoas que têm muita alergia às profecias e dizem assim: estas profecias são complicadas, eu não posso compreender estas coisas, são muito difíceis para mim. Meu querido amigo, eu quero garantir-te uma coisa. Se é difícil para ti, para uma pessoa como eu, que tem tão poucos neurónios na cabeça, é muito mais difícil. Portanto, se eu consigo compreender, de certeza que tu consegues compreender. Esta noite, tu vais compreender a profecia que vamos estudar claramente, com a graça e com a ajuda de Deus, é claro, é obviamente que sim, mas tu vais compreender claramente. Para começar, vamos resumir 3.500 anos de história, ok? 3.500 anos de história em 5 minutos. Comecem a contar. 5 minutos, 3.500 anos de história, ok? Ninguém consegue compreender a Bíblia se não compreender a cosmovisão bíblica do mundo. Sem compreender o que a Bíblia ensina acerca de como Deus criou a Terra e de como Deus se revelou ao ser humano antes sequer da primeira página da Bíblia ter sido escrita. A Bíblia diz-nos, nós aprendemos isto há 8 dias atrás, aqui falámos sobre a criação e como faz muito mais sentido acreditar na criação do que na evolução. Deus criou a Terra e diz-nos a Bíblia que o ser humano caiu em pecado, nós vimos isso também já numa das palestras, e diz-nos a Bíblia que depois do ser humano ter caído em pecado, Deus fez um plano de restauração, o Messias deveria vir para morrer, um libertador. Foi por isso que Adão e Eva sacrificaram um cordeiro no Éden e houve sacrifícios em toda a história do Antigo Testamento. Houve sempre na Terra, sempre, pessoas que guardaram a verdadeira fé e que guardaram o verdadeiro conhecimento de Deus, que faziam esses sacrifícios que apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, houve gente que se corrompeu tanto, que fez tanto mal. A Bíblia chama-lhe o período antediluviano, um momento em que a humanidade estava física e intelectualmente muito melhor do que nós. Os homens viviam muito mais tempo, de acordo com a Bíblia, cerca de 900 anos, mas corromperam-se. Quiseram ser independentes de Deus, como Lúcifer, que nos tentou no princípio, e, por causa disso, corromperam-se tanto que a Bíblia diz em Gênesis 6 que toda a imaginação, todo o pensamento do homem era mau continuamente. Então, Deus destruiu a terra com o dilúvio. Muitas pessoas pegam no processo de datação chamado Carbono 14 e dizem assim: aqui está. A história da Bíblia é uma história da carochinha. Porque, de acordo com a Bíblia, este mundo não terá mais do que 6.000 anos, por volta disso. Mas estes métodos científicos do Carbono 14 são espetaculares, ajudam-nos a ver que a Terra existe há milhares e milhões e bilhões de anos, sei lá. Pois, meu querido amigo, muitos cientistas já estão a contestar isso e a defender uma data do início da Terra muito mais recente. Mas se eu tenho fé na Bíblia, e vocês já sabem as razões pelas quais eu tenho fé na Bíblia, já estudámos isso. Se eu tenho fé na Bíblia, eu tenho de acreditar naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que as coisas no ambiente, no nosso planeta, não estão como quando Deus as criou. O ambiente mudou quando o dilúvio veio. Não havia chuva antes do dilúvio, o ambiente era diferente. O método de datação do Carbono 14 só funciona se as condições ambientais sempre tivessem estado iguais desde há milhões de anos. E não é assim. Não aconteceu assim, de acordo com a Bíblia. Eu acredito na Bíblia. De acordo com a Bíblia, o dilúvio alterou radicalmente o ambiente desta terra. Alterou radicalmente a natureza. E depois, nesse dilúvio, houve uma família que sobreviveu, Noé e os seus descendentes. E então, a partir daí, a humanidade começa outra vez a desenvolver-se. Falta um minuto, não é? Falta um minuto.
E então, vamos lá chegar. E então, Deus escolhe um homem chamado Abraão e diz, Abraão, olha, segue-me, ser fiel a mim e através de ti eu vou abençoar todas as nações, porque através de ti vai vir o Messias prometido, aquele cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. E então Abraão foi fiel, teve um filho com 100 e tal anos, e a Bíblia diz-nos que esse filho chamava-se Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó foi o pai das 12 tribos de Israel, teve 12 filhos e cada um dos filhos, contas redondas, foi o pai de uma tribo. E esse povo foi para o Egito. No Egito foram feitos escravos. Deus mandou Moisés para o libertar e depois foram possuir a chamada terra de Canaã. E hoje em dia ainda Israel anda por lá com muitas guerras. Mas então, quanto tempo é que foi? Quanto tempo é que foi? Quem é que contou? 5 minutos foi ou não foi? Foi mais ou menos isso? 4h59. Obrigado. 4h59, está bom. Muito obrigado. 3.500 anos de história. O povo de Israel era um povo favorecido por Deus. Deus tinha-lhes dado as promessas dadas a Abraão de que através deste povo viria o Messias e foi do povo de Israel que nasceu Jesus. Jesus era um judeu e morreu por toda a humanidade. E era um povo favorecido porque conhecia a lei, tinha os oráculos sagrados, a palavra de Deus revelada à humanidade. E este povo, embora conhecesse tantas coisas bonitas, afastou-se de Deus várias vezes e caiu na idolatria. Então, Deus permitiu que eles fizessem o que queriam. Deus teve de retirar a sua proteção e a Bíblia ensina que eles foram levados em cativeiro. Uma das vezes, a mais grave, em que foram levados em cativeiro foi para uma nação chamada, para uma cidade que representava um reino chamado Babilónia. E em Babilónia estiveram cativos durante 70 anos. As profecias diziam que eles estariam ali durante 70 anos. E houve um homem chamado Daniel, não é para eu me chamar Daniel, é mesmo que a Bíblia diz, vão ao Velho Testamento e está lá, o livro de Daniel é um dos mais pequeninos, tem 12 capítulos, mas é um livro profético. O livro de Daniel no Antigo Testamento, o livro do Apocalipse no Novo Testamento, são os 2 grandes livros proféticos da Bíblia. E Daniel era um homem fiel, temente a Deus, muito melhor do que eu, e diz-nos que, já idoso, ele estudou o livro do profeta Jeremias e percebeu que eles deveriam estar 70 anos em Babilónia. Eu vou ler em Daniel capítulo 9, verso 1, diz: no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medes, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel estava a estudar o livro do profeta Jeremias, que viveu algo antes dele e que assistiu ainda à deportação dos judeus desde Judá, desde Jerusalém para a Babilónia. E Jeremias tinha sido mostrado por Deus que eles iriam ficar cativos 70 anos em Babilónia. E Daniel era um desses cativos, um desses escravos. Tornou-se alguém muito importante no reino de Nabucodonosor, o rei de Babilónia que conquistou Jerusalém. E este Daniel, ao estudar as profecias, percebeu que eles deveriam ficar ali 70 anos e o tempo estava a chegar ao fim. Mas Daniel era um profeta. Deus tinha-lhe mostrado coisas que deveriam de acontecer nos últimos dias da história terrestre e nós vamos estudar essas coisas juntos nas próximas palestras, não podem faltar. E Daniel tinha-lhe sido mostrada uma profecia de 2.300 anos, a profecia mais longa da Bíblia, as 2.300 tardes e manhãs. Daniel capítulo 8 conta-nos essa história. E aqui Daniel estava triste, Daniel não tinha percebido essa profecia e Daniel pensava que o povo ia ter de ficar muito mais tempo cativo em Babilónia. E então Daniel percebeu isso e ficou triste, começou a chorar, começou a orar, começou a jejuar. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E agora reparem, e orei ao Senhor meu Deus e confessei. A quem é que ele confessou os seus pecados? A quem é que foi? Nós ontem falámos que para sermos perdoados por Deus, precisamos de fazer o quê? Precisamos de fazer o quê? Para Deus nos dar o seu perdão, precisamos de fazer o quê? Precisamos nos flagelar? Precisamos sofrer? Precisamos de caminhar até à China? Para Deus nos perdoar, precisamos fazer o quê? Confessar os nossos pecados, ser sinceros com Deus e dizer: Senhor, eu pequei, eu fiz isto, foi isto.
e fui eu, não foi outra pessoa e não foi outra coisa, foi isto e fui eu. Eu menti à minha mãe, eu não menti à minha mãe, mas estou a dar um exemplo. Eu não menti à minha mãe, ok? Mas vamos supor que eu tinha mentido à minha mãe, eu menti à minha mãe. Meu Deus, a confissão é assim, é específica, diz, meu Deus, eu pequei, eu fiz isto, não estava bem, perdoa-me. E pelo sangue de Jesus, Deus perdoa. Daniel diz, confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Agora reparem, Daniel, mesmo em outros livros da Bíblia, é apresentado como um exemplo de integridade moral. Alguém que amava a Deus, alguém que se entregava a Deus diariamente, alguém que orava todos os dias, confessava os seus pecados, pedia perdão a Deus, dava graças a Deus. Nunca a Bíblia nos mostra um pecado sequer de Daniel. Mas mesmo assim ele dizia que confessava, reconhecia que era um pecador, que não era perfeito. E a sua humildade foi aceita por Deus e abençoada por Deus de uma maneira extraordinária. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. Reparem o que a Bíblia diz. A oração é mais longa, podem ler a vossa casa, Daniel capítulo 9 no Antigo Testamento. E lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Eles oravam virados, voltados para Jerusalém. Era assim que os judeus faziam quando estavam desterrados. Estando eu, digo ainda, falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, um anjo de Deus que lhe trazia revelações divinas, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde, uma hora especial em que os judeus sabiam que era sacrificado um cordeiro no templo, o templo estava em ruínas, mas Deus não se tinha esquecido dos símbolos que Ele tinha instituído para falar acerca do cordeiro. Deus tira o pecado ao mundo, é essa hora e não outra, é essa hora. Deus nunca se atrasa. Deus nunca se atrasa e nunca se adianta. Deus vem à hora certa. E nessa hora, o anjo Gabriel, o ser angélico que lhe trazia as visões, tocou-lhe e disse, Daniel, ele me instruiu, falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Reparem, não é uma profecia estranha que nós não podemos compreender, é uma profecia, aquilo que vamos ler é algo que Deus quer que nós entendamos. O anjo Gabriel disse a Daniel, saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entenda a visão. No princípio, Daniel, assim que tu começaste a orar, saiu a ordem. Deus ouve as nossas orações. A mensagem do livro de Daniel é uma mensagem maravilhosa. Estejas onde estiveres, sejas quem fores, estejas onde estiveres esta noite em tua casa a ouvir estas mensagens, se tu orares, se falares com Deus, Deus ouve-te. Deus envia os seus anjos para te proteger, para te ajudar, para te trazer mensagens de ânimo e de conforto. Deus enviou o anjo Gabriel a Daniel para o ajudar a entender uma visão especial. E nessa visão, meus queridos amigos, antes de continuarmos, deixem-me abrir o meu coração convosco. Sabem que há uma lei psicológica no ser humano que é muito semelhante a uma lei espiritual que também existe e que se reflete da nossa mente. Se eu pensar em coisas tristes, acham que eu vou andar feliz? Não vou, pois não? Se eu pensar em coisas alegres, acham que eu vou andar triste? Posso ter também alguma tristeza no coração, mas se eu pensar em coisas alegres, vou andar um bocado mais alegre. Se eu pensar em coisas tristes, vou andar triste. Se eu vir dramas ou filmes de terror, vou andar aterrorizado. Se eu vir dramas, vou andar triste. Ou então a minha consciência já nem diz nada, porque já vi tantas vezes, já não faz nada. Mas bom, se eu ando a pensar em coisas tristes, ando triste. Se eu ler livros que me fazem chorar, eu choro. Se eu ver filmes que me fazem chorar, eu choro. Se eu pensar em coisas felizes, vou estar feliz. Se eu vir uma comédia, vou-me rir. Se eu vir muitas comédias, vou-me rir muito. É uma lei da nossa mente. É assim, é simples. Toda a gente sabe isso, é lógico. Também, meu querido amigo, deixa-me dizer-te uma coisa. Se eu começar a lançar dúvidas na minha mente acerca da existência de Deus, acerca do seu amor por mim, e se eu alimentar essas dúvidas, eu vou duvidar, e vou duvidar cada vez mais. Mas deixa-me dizer-te esta noite, compreende, atenta, dá-me a tua atenção, não a mim, mas à palavra de Deus. Um anjo disse, considera, pois, a palavra e entenda a visão. Querido amigo, faz um esforço esta noite.
Vamos ver uma profecia extraordinária. Faz um esforço na tua mente. Não é nada de mágico, não é nada de místico aqui. Usa os poderes racionais que Deus te deu para compreenderes esta profecia. Entenda a visão. Entende o que eu te vou dizer. Jesus, leiam em vossa casa, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 14. Jesus disse, quem lê o profeta Daniel, entenda. Entenda esta visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, povo de Israel, e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, nós vamos explicar isto tudo, ok? Vou ler a profecia toda uma vez, depois vamos explicar isto tudo. Se tens dúvidas acerca da existência de Deus, tens dúvidas acerca da veracidade do cristianismo, ouve e entende esta profecia. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias. Quem é o Messias? Cristo Jesus. Messias é a palavra hebraica para Cristo, o ungido. Até ao Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Há assolações e guerra em Israel hoje em dia? Há? Há ou não há? Israel é um país pacífico? É uma cidade de paz neste momento, Jerusalém? Até ao fim estão determinadas assolações. Reparem, e o seu fim será como uma inundação. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto, ou uma aliança, com muitos, por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Todos perceberam? Toda a gente percebeu? Não é fácil assim, não é? Queridos amigos, a Bíblia tem uma regra. A Bíblia explica-se ela própria. Vamos ver outras passagens da Bíblia que explicam esta passagem e vamos ver na história como esta profecia se realizou e se cumpriu à risca. Reparem, saibam, entendam, como disse Gabriel a Daniel, como Jesus diz aos seus discípulos para compreenderem esta visão. Reparem, vamos pelo princípio. O anjo disse, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O povo quem era? Israel, o povo judeu. Israel. Sobre o teu povo, e diz sobre a tua santicidade, era algo que ia acontecer em Jerusalém, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Quando é que, nós estudamos aqui nas palestras, quando é que Deus tirou o pecado do mundo? Quando é que um ser morreu pelos nossos pecados? Quando é que Deus expiou a culpa da humanidade? Quando é que foi? Na cruz, na morte de Jesus. Então, depois destas 70 semanas, Jesus deveria morrer. Agora reparem, diz-nos que em profecia, a Bíblia mostra-nos e dá-nos a entender, por a passagem de Números capítulo 14, verso 34 e Ezequiel capítulo 4, verso 6, que em profecia, um dia equivale a um ano, ok? Um dia equivale a um ano. Então, se um dia equivale a um ano, uma semana, quantos dias é que tem? Vocês é que são boas a matemática. Digam lá, uma semana, quantos dias é que tem? 7 dias. Então, 70 semanas, quantos dias é que tem? 490 dias. 490 dias em profecia, se um dia equivale a um ano, então 490 dias equivalem a quantos anos? 400... Uau, vocês são maravilhosos, hein? Vocês são maravilhosos, sim senhor. Muito bem, 490 dias proféticos é igual a 490 anos. Vocês já viram alguma vez esta expressão na Bíblia? 70 vezes 7. Não te diga até 7, Pedro. Queres perdoar? Não perdoas até 7 vezes no mesmo dia. Perdoa até 70 vezes 7. Foi este o perdão que Deus ofereceu
a um povo que o rejeitou. Reparem, diz-nos a Bíblia, 70 semanas estão determinadas. Esta palavra no hebraico, determinadas, poderia ser traduzida por cortadas, shatak, sobre o teu povo. Daniel estava preocupado. Ele tinha tido uma visão de 2300 anos. E Deus disse-lhe, cuidado, Daniel, desses 2300 anos, não te apequenes, não fiques preocupado. Eu disse que vão estar 70 anos ali em Babilónia, e vão estar 70 anos em Babilónia, eu vou libertar o povo de Babilónia. E sobre essa profecia que tu não compreendeste, dos 2300 anos, deixa-me dizer-te que só 70 semanas, 490 anos, 70 semanas é que estão determinadas para o teu povo. São cortadas desse período maior de tempo para o teu povo. E diz a profecia para ungir o santo dos santos, que no hebraico é Kodesh Kodashim, quer dizer, é uma expressão, estudando o livro de Êxodo e de Hebreus, nós vemos que no Israel antigo havia uma tenda chamada o santuário, e o santuário era chamado isto, Kodesh Kodashim, Santo dos Santos, e esse santuário era um símbolo de um santuário que existe no céu. Vamos estudar isso numa das próximas palestras, o santuário celestial onde Jesus está a interceder por nós. E esse santuário seria ungido, seria inaugurado nesse momento. Jesus morreu, mas a Bíblia diz-nos que ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Então, no final destas 70 semanas, o santuário celestial começaria as suas funções, porque Jesus já estaria lá, depois de ter vertido o seu sangue por nós na cruz, estaria lá para interceder por nós. Sabe e entende, amigos, não sou eu que vos estou a pedir. Deus está a pedir-vos, entendam esta profecia, entendam-na bem. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Quando é que saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém? Esdras, capítulo 7, verso 8, tem a resposta. E, de acordo com o nosso calendário, o calendário cristão que nós usamos, foi nesta data. Jacques Ducan escreveu, de acordo com o livro de Esdras, Artaxerxes emitiu este decreto no 5º mês do 7º ano do seu reino. Ou seja, no início do outono do ano de 457 antes de Cristo. Quem é que me vai ajudar? Quem é que vai anotar esta data? Ana. Estou a ver aqui uma jovem à frente. Ela chama-se Ana. 2 Anas. 2 Anas. Tenho uma irmã que se chama Ana. Espero que ela esteja a ver isto lá em casa. Olá, Ana. Bom, de qualquer maneira, Anas, ouçam. Apontem esta data. Qual é a data em que começa as 70 semanas? Qual é que é? 457 antes de Cristo. Outono. Muito interessante. A própria altura do ano é importante. Outono do ano 457 antes de Cristo. Houve várias ordens para que os judeus voltassem para Jerusalém, mas a única que lhes dava recursos para o fazer e que incluía a restauração do próprio templo e do muro da cidade foi esta, a quarta, que dizia que eles podiam ir, podiam ter todos os recursos para o fazer, e está registada em Esdras 7, verso 8, e no nosso calendário dá o ano de 457 antes de Cristo. Agora reparem. Continuamos o nosso estudo. A profecia diz, haverá primeiro 7 semanas e 62 semanas. E porquê esta divisão? A própria profecia explica. As ruas e o muro se reedificarão. Estava a falar acerca da restauração, reedificação de Jerusalém, mas em tempos angustiosos. O livro de Esdras e o livro de Neemias, no Antigo Testamento, explicam que Jerusalém foi reconstruída sim, o muro foi reconstruído sim, o templo foi reconstruído, mas em tempos muito difíceis. As próprias pessoas que tinham ficado naquela terra, povos vizinhos, dificultavam o trabalho dos judeus. Os judeus tiveram de pedir várias vezes ajuda, a Ciro, por exemplo, e foram tempos angustiosos. Porquê esta divisão? Porquê primeiro 7 semanas? 7 semanas, cada semana tem 7 dias, 7 semanas, quantos dias é que tem? Quanto é que tem? 49, obrigado. Eu não sabia, vocês chamou na tabuada. 49 anos. 49 anos demorou a reconstrução de Jerusalém. E 7 mais 62, quanto é que dá? 69. Vamos dar exatamente ao princípio da última semana. Agora reparem. Até ao Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas.
Nós dissemos que Messias significa o quê? O Cristo. O Cristo. E muitas pessoas pensam que Jesus era chamado Cristo como Daniel é chamado Daniel Gouveia. E ele era Jesus Cristo. Mas não, amigos, Cristo era um título messiânico. Muita gente dizia, eu sou o Cristo. Muita gente dizia, eu sou o Messias. Aquele que estava profetizado nas profecias sou eu. Porquê? Porque Cristo significa, no hebraico, Mashiach significa, a tradução grega é Christos, e o Mashiach no hebraico significa o ungido. O ungido. Porquê este o título? E porquê a profecia diz até ao Messias o Príncipe? Porque exatamente nessa data Jesus seria ungido. Reparem, 69 vezes 7, cada semana das 69 semanas tinha 7 dias, correto? Estão a acompanhar-me? Sabe e entende? Estão a acompanhar-me? 7 semanas mais 62 semanas, quantas semanas é que dá? 7 mais 62? 69. 69, as primeiras 69 semanas das 70, se nós fizermos as contas, quantos anos é que dá? 69 vezes 7, cada semana tem 7 dias, 69 vezes 7 é igual a quanto? Eu pus ali a resposta. É igual a quanto? 483. Está certo o número? Claro que está certo, só faltam 7 anos para acabar. Claro que sim. 483. 483 anos. Agora reparem. Vamos ver. Se nós começarmos... Qual era a data, Ana? Não arrumes o caderno. Qual era a data que tu tens aí? Qual era a data que o historiador dizia em que Jerusalém foi dada a ordem para ser reconstruída? Qual é a data? Obrigado, está ali. 457 a.C., claro. 457 a.C. Se nós somarmos 483 anos, cuidado, nós não estamos a usar uma calculadora para fazer esta conta, porque senão ia nos dar uma data errada, porque em história não contamos o ano zero. 483 anos depois de 457 a.C., estávamos em que ano? 27. Ano 27 da nossa era. Ano 27 do nosso calendário. O que é que aconteceu? A Bíblia dizia até ao Messias, até ao ungido. O que é que aconteceu na vida de Jesus Cristo de Nazaré neste dia, neste ano e nesta altura do ano? Como é que foi? 457, em que altura do ano é que foi? No outono. O que é que aconteceu 483 anos, exatamente 483 anos depois, no outono do ano 27 depois de Cristo? O que é que aconteceu? Jesus foi batizado. A Bíblia diz-nos, Lucas, capítulo 3, verso 1, e foi inaugurado o ministério de Jesus no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia. Os números batem certo. Este não é o calendário que nós usamos hoje, mas se nós fizermos as contas, nós vemos que exatamente o ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia, equivale ao ano 27 depois de Cristo, em que Jesus foi ungido. Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo também batizado Jesus, orando ele, o céu se abriu. Está escrito, vão em vossa casa, leiam Lucas capítulo 3, leiam o primeiro versículo e leiam o verso 21. Está escrito que o céu se abriu e Jesus foi ungido. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado. Em ti me compraz, em ti tenho a maior satisfação. Por causa do que Jesus fez, por causa do que Jesus foi, pela vida pura, santa e perfeita de Jesus, Deus ficou feliz com a humanidade. Deus ofereceu o seu Filho à humanidade para morrer por nós. Uma vida pura e santa pela vida impura e imperfeita de Daniel Gouveia e das pessoas que estão a ouvir neste momento. E o mesmo Jesus começava a ser de quase quanto? Quase 30 anos. Ano 27 da nossa era. Muitas pessoas dizem assim, mas cuidado lá, não podemos ter a certeza se Jesus realmente tinha 27 anos, ninguém tem a certeza, houve um engano no calendário, meu amigo. Podes pôr isso tudo para trás das costas. Sabes porquê? Esta profecia não está alicerçada em nenhum calendário. Está alicerçada num evento histórico. Quer dizer que depois, seja qual for o calendário que tu uses, 483 anos depois, o Messias seria ungido, e foi isso que aconteceu. Os melhores registros históricos confirmam a inspiração, mas a minha fé está na palavra de Deus. 27 depois de Cristo,
A Bíblia diz, o mesmo autor, Lucas, depois de escrever a Teófilo, o segundo livro, o livro de Atos dos Apóstolos, ele escreve, capítulo 10, verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Portanto, foi no batismo que Jesus foi ungido. O seu ministério foi inaugurado. O seu ministério público. Quanto tempo é que demorou o ministério público de Jesus? Quanto tempo é que ele pregou, curou e ensinou? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo é que faltava para chegar até ao fim da 70ª semana? A última semana das 70, quanto tempo é que faltava? Quando começou o seu ministério, quanto tempo é que faltava? A última semana, uma semana tem 7 dias, 7 dias igual a quantos anos? 7 anos. Faltava 7 anos para terminar as 70 semanas. Quanto tempo é que demorou o ministério de Jesus? Quanto tempo? 3 anos e meio. Será que houve um engano na profecia? Não, a profecia dizia exatamente que seria na metade da semana. Depois das 72 semanas, será tirado o Messias. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Quando Jesus morreu, o que é que aconteceu no templo de Jerusalém? O véu do templo rasgou-se em 2, de alto a baixo. O que é que aconteceu? Todos os símbolos do Antigo Testamento, todos os sacrifícios que o povo de Deus fez, todos os cordeiros que verteram o seu sangue, apontavam para o Cordeiro de Deus que expirou por nós naquela cruz. E quando Jesus morreu, a terra tremeu. A Bíblia diz que a terra tremeu, as rochas partiram-se, os sepulcros abriram-se e o véu do templo rasgou-se em 2, de alto a baixo, um véu grosso, difícil de rasgar. 2 homens a puxá-lo não conseguiriam rasgar. Um véu grossíssimo rasgou-se em 2, de alto a baixo, porque o sacrifício tinha sido feito exatamente na metade da semana, exatamente no ano em que Jesus deveria morrer. Profetizado 600 anos antes, no tempo de Daniel, Jesus morreu. Metade da semana, 3 anos e meio de ministério público de Jesus, com uma cruz no meio, porque Jesus morreria. Mais 3 anos e meio e chegámos ao fim das 70 semanas. Deus nunca se engana. Se tu estás a ouvir estas palavras hoje, é porque Deus quer que tu compreendas esta profecia. Podes não compreender tudo. A primeira vez que eu ouvi esta profecia não compreendi tudo, mas continuei a estudar. E continua a estudar, meu querido amigo, continua a estudar. Alicerça a tua fé nas evidências que temos para ter fé em Deus. Não ouças a voz de Satanás, não ouças a voz do tentador. Ouve a voz do Espírito Santo que está a falar ao teu coração e a dizer: eu existo. Há provas lógicas, racionais da minha existência. O meu Filho Jesus é verdadeiro. O cristianismo não é uma farsa. Há provas lógicas, racionais que apelam à tua mente. E há provas que apelam ao teu coração. A Bíblia diz-nos que Jesus, a morrer na cruz, disse palavras que ecoam até nós hoje. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, diz-nos o Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 34. Dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se aqueles homens soubessem que estavam a matar o Filho de Deus, se aqueles homens soubessem que estavam a matar a palavra eterna, que era Deus, Deus Filho desde a eternidade com Deus Pai, que se tornou homem, que morreu por nós naquela cruz, se aqueles soldados romanos soubessem que estavam a cravar naquela cruz a mão que tem no seu controle, no seu domínio, os mundos que existem no espaço, as galáxias, se eles soubessem, certamente não teriam feito o que fizeram. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas essas palavras não foram só para os soldados romanos. Essas palavras são para ti que estás a ouvir estas palavras hoje. Essas palavras são para ti que vieste aqui esta noite. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Por muito pecador ou pecadora que tu sejas, por muitas coisas erradas que tu tenhas feito na tua vida, na realidade tu não sabes o quanto os teus pecados magoaram o coração de Deus. Mas Jesus oferece-te o seu perdão. É para ti. Para ti que te sentes culpado, para ti que fizeste coisas erradas, para ti que és um pecador,
Deus oferece-te o seu perdão esta noite e diz: foi por ti que o meu filho morreu. Jesus disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E essa oração envolveu a humanidade inteira. Jesus morreu na metade da semana, mas a profecia tinha mais 3 anos e meio para ser cumprida. E a Bíblia dizia: Ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Quer dizer que na última semana, aquele povo favorecido por Deus ainda teve a oportunidade de ouvir falar acerca do perdão. As primeiras pessoas que ouviram o Evangelho depois da morte de Jesus, as primeiras pessoas a quem Deus disse: eu perdoo-te, foram os homens que crucificaram o seu filho. Reparem o que a Bíblia diz: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Nem todos endureceram o seu coração contra Deus. Alguns arrependeram-se de ter crucificado o Filho de Deus. Alguns dos sacerdotes em Jerusalém arrependeram-se e aceitaram a fé cristã. Milhares de judeus aceitaram a fé cristã naqueles últimos 3 anos e meio. Mas os líderes políticos e os principais líderes religiosos de Israel recusaram completamente, passados 3 anos e meio da morte de Jesus. E exatamente no ano 34 da nossa era, no outono do ano 34 da nossa era, apedrejaram Estevão. Estevão tinha falado acerca das profecias, resumiu os 3.000, desta vez os 4.000 anos de história numa palestra, mas os judeus, os líderes judaicos, não os judeus, os líderes judaicos, houve muitos judeus que se arrependeram, há muitos judeus que acreditam em Jesus, e há muitos judeus que não acreditando em Jesus, um dia vão acreditar, porque vão ler as profecias e vê-las de outra maneira. E há muitos judeus que ainda não conseguem acreditar agora em Jesus, mas são pessoas tementes a Deus, são pessoas que amam a Deus. E eu sei que um dia, a luz de Jesus Cristo vai brilhar nos seus corações. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. O que é que devia ser? Pergunta. Atenção, isto é quase como uma aula. O professor vai fazer uma pergunta. Atenção. Quando eles ficam todos calados é porque não perceberam nada. Pergunta. O que é que devia ser inaugurado no final das 70 semanas? Santuário celestial, onde Jesus ficaria a interceder pelos pecadores até à sua segunda vinda. Vejo os céus abertos, disse Estevão, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E reparem nas últimas palavras de Estevão, Atos capítulo 7, verso 60. Atos capítulo 7, verso 60. Leiam nas vossas Bíblias, em vossas casas. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O perdão que Deus deu à humanidade foi tão grande naquela cruz. Jesus sofreu tanto, mas perdoou tanto. Sofreu para perdoar. Que os seus seguidores, o primeiro dos que verteram sangue por ele, Estevão, ao morrer, também perdoou as pessoas que o espancaram e que esmagaram a sua cabeça com as pedras. Ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Meu Deus, perdoa-os. Se tu conheces a Jesus, se tu conheces a Jesus, se tu conheces a Jesus, tu tens de conhecer o amor de Deus e o perdão de Deus e tens de o deixar fluir através do teu coração. Há alguém hoje que está magoado contigo? Então vai-lhe pedir perdão. É o que a Bíblia ensina. Por muito que se custe, mesmo que a pessoa também tenha feito coisas erradas, se tu erraste, não esperes que ele venha. Vai ter com ele e pede-lhe perdão. Olha para Jesus, olha para os cravos nas suas mãos e os espinhos na sua testa. Olha para o seu sangue a escorrer. Ele sofreu por ti, ele nunca tinha feito nada de mal, mas por ti sofreu assim. Vai ter com o teu irmão ou com a tua irmã, com o teu amigo ou com a tua amiga que tem algo contra ti, pede-lhe perdão. Mas, se alguém te fez mal a ti, nada do que te tenham feito a ti é pior
do que aquilo que os teus pecados fizeram ao Filho de Deus na cruz, porque o seu coração rompeu-se de dor. Por isso, meu amigo, Deus convida-te a perdoar. A profecia das 70 semanas é a profecia do 70 vezes 7, em que Deus estendeu o seu perdão. Estendeu o seu perdão e a sua misericórdia, mesmo aos assassinos do seu filho, mesmo àqueles que o tinham influenciado os romanos para o pendurarem naquela cruz. Deus foi a eles que Deus falou em primeiro lugar e disse: eu perdoo-te, aceita a minha misericórdia, foi pelos teus pecados que o meu filho morreu naquela cruz. Vem para mim, eu estou à tua espera. Mesmo que alguns tenham rejeitado, muitos aceitaram. E a partir daquele momento, a partir do ano 34 da nossa era, a igreja cristã começou a ser perseguida em Jerusalém e os discípulos espalharam-se. E a igreja cristã agora está a procurar levar o Evangelho a todo o mundo. A mensagem do perdão de Deus. Jesus disse, depois de ter dito o Pai Nosso: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Sejam delicados e prestáveis, perdoem-se uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Tenho um colega meu chamado Pedro Miguel Esteves. Somos muito amigos. O seu pai e o meu pai são muito amigos há muitos anos. Eu sou amigo do pai dele e sou amigo dele. E o meu pai é amigo do pai dele e é amigo dele. Ele chama-se Pedro Miguel Esteves, um grande amigo. E antes do seu pai, Fernando Esteves, ter tido este filho, teve um filho a quem colocou exatamente o mesmo nome. Pedro Miguel Esteves. Este menino tinha cerca de 4 anos, como tem o meu filho hoje. E o Fernando conduzia uma motorizada para o trabalho. Todos os dias, ele ia da sua casa para a casa da avó do Pedrinho, deixava o Pedrinho em casa da avó, ia de motorizada para o seu trabalho e depois voltava e havia uma ladeira, uma subida, nós chamamos de ladeira no português arcaico, uma subida, e a motorizada, vocês sabem, quem conhece motorizada, faz aquele barulho quando começa a subir. E o menino ouvia a motorizada e ia a correr ter com o pai, para esperar o seu pai, para abraçar o seu pai. O Fernando é uma pessoa que gosta muito de dar abraços e esmigalhar as costelas das pessoas a quem dá abraços. Já tentou a mim, mas eu sou osso duro de roer. E um dia, o Fernando estava a voltar para a casa dele, passando primeiro pela casa da avó do Pedrinho. E quando ele estava nesse caminho, um colega seu, um colega de trabalho, que tinha não uma motorizada, mas uma moto mais potente, esse colega ultrapassou e começou quase ao despique com ele. Só que o colega passava exatamente na mesma estrada. E o menino ouviu uma moto e pensava que era o pai. E o menino correu para a estrada e o menino foi atropelado à frente dos olhos do Fernando pelo seu colega de trabalho. Caiu ao chão, começou a sangrar. Veio a ambulância, mas ele morreu no caminho para o hospital. E no dia seguinte, o Fernando, que já conhecia o amor de Deus, nesse dia, Fernando, no funeral do seu filho, com lágrimas nos olhos, virou-se para o seu colega de trabalho e disse: eu perdoo-te. Eu perdoo-te. Mataste o meu filho, mas eu perdoo-te. Hoje essas são as palavras que Deus te diz a ti. Mataste o meu filho com os teus pecados, mas fui eu que o ofereci para morrer por ti, porque eu amo-te. Eu amo-te com amor eterno. Eu perdoo-te. Eu perdoo-te. Hoje, se vieste aqui esta noite, a este auditório, ou se estás a ouvir estas palavras, estejas tu onde estiveres, Deus está a dizer-te: eu perdoo-te. Tenhas feito tu o que fizeres, eu perdoo-te. Eu não sou uma farsa, eu não sou mais um mito. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele morreu naquela cruz exatamente no ano que deveria ter morrido, profetizado 600 anos antes. Ele morreu por ti que tens dúvidas e por ti que tens fé. Hoje Ele está a chamar-te a ti. Vem ter comigo, aceita o meu perdão, porque eu perdoo-te. Quer tu queiras, quer não, eu perdoo-te. Agora cabe-te a ti aceitar esse perdão ou não.
momento, com medo de estar longe de Jesus, com medo de negar a sua cruz. Tu que olhas em volta e não podes abandonar os brilhos que se apagam, os ecos que se valores que não podem perdurar. Tu que sentes muito a falta de Jesus, mas sentes estar tão longe que não podes mais voltar. Tu que, como eu, não sabes como abandonar tudo aquilo que te afasta de Jesus, sabes que Jesus te aceita hoje como estás. Vai até o infinito te buscar, dá vida para que possa te salvar. Seu amor não mede altitude nem distância, ultrapassa os pecados e te alcança. Com ternura te convida a voltar. Jesus é a paz, é o amigo mais sincero. Com ele a vida sempre toma o rumo certo. Com ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e não acusa. É o braço aberto que nunca recusa. É o peito onde vais te encontrar. Jesus é aquele que estendeu os seus braços por ti naquela cruz, para te dizer, eu perdoo-te. Alguém hoje aqui esta noite gostaria de dizer, eu aceito esse perdão e eu quero ser teu por toda a eternidade. Alguém gostaria lá em casa de se colocar em pé ao lado do seu computador. Eu não te vejo, mas Deus está a ver-te neste momento. Alguém aqui nesta sala gostaria de se colocar em pé e dizer, nesse simples gesto, meu Deus, eu aceito esse perdão. Eu aceito que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Eu tenho razões agora, lógicas, racionais, mas sobretudo tenho algo maior do que a razão. Tenho o teu amor. E por isso, Pai, estou aqui esta noite. Tentei falar da melhor maneira que conseguia, mas só Tu podes iluminar e ajudar cada coração a entender as profecias da Bíblia. E esta profecia maravilhosa que profetizava exatamente a morte de Jesus naquele ano, naquela época do ano, na primavera do ano 31 da nossa era. Jesus morreu por mim e Jesus morreu pelas pessoas que estão a ouvir estas palavras.
E eu quero pedir que aceites a sua decisão, que os abraces, os ajudes a saírem deste auditório com a certeza do teu perdão e ajudes aqueles que estão em suas casas também a abraçarem-te e a receberem o teu abraço e a certeza de que são teus. Dá-nos certezas da nossa fé, que ninguém nos demova. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amigos, chegamos ao fim por esta noite. Na próxima sexta-feira vamos falar acerca das famílias. Ainda existem famílias unidas e a tua pode ser uma delas. Que Deus te abençoe, te dê uma boa semana, coragem para o teu trabalho e até sexta-feira à noite, se Deus quiser.